Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele é levar informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para os idosos, né? Peço a cura dos enfermos, peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, né, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, né? Paz para o presidente Trump, né, que amoleça o coração dele nessa disputa do poder, de querer só querer e não querer ser, né? Então, ajude, né, a todos, né, que pensam igual a ele, né? Leve paz para todos também. Peço paz para o próprio Estados Unidos, peço paz para o Irã, né, nesse conflito que eles estão tendo lá, né, com os Estados Unidos, paz para Israel, ali para o Líbano, paz ali para todos do Oriente Médio, né? Peço paz também para a Rússia e Ucrânia, né? Peço que os presidentes governantes tenham competência e sabedoria para governarem seus países, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O nosso filme, Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado de hoje é trazer o céu para a terra e o karma e o dharma, né? Então vamos entender isso. Trazer o céu para a terra não é que o céu venha, né, fique aqui na terra, não é nada disso, né? O céu aqui na conotação de santidade, né? Então, se eu aqui na terra peco, né, eu trazendo esse céu para mim, que é a santidade, eu vou parar de pecar, né? Eu vou só praticar o bem, né? Só praticar o bem sem pecados, né? E isso que falta na humanidade. Quando Jesus ele nos apresenta uma humanidade, ele não apresenta para a gente uma humanidade de pecados, né? Ele apresenta uma humanidade que seja manso e pacífica, né? Que seja humilde, pratique caridades, amar o próximo como a si mesmo, né? Ter o mandamento amar a Deus do fundo do coração e do fundo do espírito, né? Perdoar os inimigos, né? Então nesse conceito que Jesus ele traz ele faz essas colocações, né? Dessa humanidade, né? A humanidade que ele nos apresenta. Então, para a gente praticar essa humanidade, nós temos que trazer esse céu para a terra. Eu digo esse céu, essa santidade, né?
que nos humanos ainda está faltando. Por quê? O que acontece? Quando o espírito ele encarna, né, encarna aqui no planeta Terra, ele, antes de encarnar, ele faz um projeto, uma preparação. Não, vou fazer tudo certo quando eu encarnar. Mas quando ele chega aqui, ele vê a porta larga. Ele não tem a porta estreita. Ele só vê a porta estreita se ele quiser não ficar na porta larga. E aí é muito difícil, né? Porque as ilusões aqui no planeta Terra é muito grande. E aí as pessoas confundem, né, as coisas, né, achando que tem que aproveitar isso aqui, né? E não é bem assim. Você tem que trabalhar essa santidade. Até quem frequenta um templo espiritual, não adianta a pessoa ser num templo espiritual, né, ficar fazendo prece ali naquele momento, ficar escutando as palestras, né, achar aquilo muito bonito, sai dali, faz maledicência, sai dali, ofende as pessoas, né, sai dali, não faz uma caridade para ninguém, sai dali, sai julgando as pessoas. E não julga ele só julga as pessoas, são as pessoas que são erradas e ele é a pessoa certa, né? Então, quando a gente traz essa santidade, o que a gente é dentro de um templo espiritual, a gente é lá fora também, desse templo espiritual, né? Se você está dentro do templo espiritual, você vai fazer prece. Então, você vai lá fora, você vai fazer prece. Se você está dentro do templo espiritual, você respeita as pessoas, lá fora você vai ter que respeitar também, né? Então, é não fazer maledicências às outras pessoas, não ficar de fofoquinha com as outras pessoas. Então, trazer esse céu aqui para a gente, né? Esse céu de santidade, o que falta na humanidade, né? E praticar sempre o bem com o seu próximo, né? O bem para os outros planetas, né? Sempre ficar nessa sequência desse céu, né? Dessa santidade, né? E aí evitando guerras. Nós estamos vendo aí um absurdo, né? De guerras, né? Nessa disputa de poder, né? Então, se você só está querendo, só está querendo, mas não está querendo ser, né? Ser o ser humano que deveria ser. Isso aqui é ter, né? Então, ter poder, né? Então, quando o espírito ele encarna, ele vive nessa ilusão. E quando ele sai, vai para o mundo espiritual, que ele sofre mais ainda. Por quê? Lá não tem essa ilusão que ele vivia aqui, né? Então aí ele perde tempo, né, nessa ilusão, né, e atrasando a sua evolução, não se elevando moralmente, né? Então é nesse contexto que é trazer esse céu para a Terra, né? Então trazer essa santidade para a Terra, né? E aí sim a gente vai ser esse modelo de humanidade que o Mestre Jesus nos apresentou, né? Através do que? Através dos evangelhos, né? Curando as pessoas, né? Então é nesse contexto que é trazer o céu para a Terra. Agora eu falo do karma e do dharma, né? O karma e o dharma, ele está dentro do perispírito. Então vamos entender, o perispírito é um corpo do espírito. Então vamos entender os corpos dos espíritos. Então nós temos aquela parte luminosa, né, a centelha. Nós temos o átmico, né, que ele está em construção. Nós temos o búdico. O búdico é a parte mais evoluída, né, pronta do corpo do espírito. Jesus, quando estava encarnado, ele só estava no búdico, né? O búdico, ele é quando a gente fala coisa ou faz coisa sem ter aprendido aquilo. Aí você fala assim, mas já teve conhecimento na outra encarnação. Mas isso está no búdico,
né? O búdico ele manda para o perispírito, o perispírito abre essa informação, né? Então, aquele momento você fica assim, você começa a falar com as pessoas, coisas que você nunca aprendeu, né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Um eletricista, ele não fez um curso de engenharia elétrica para ser eletricista, mas ele sabe fazer o trabalho de eletricista que ele aprendeu. Aquilo ali aprendeu sozinho, né? Um pedreiro também, ele sabe, ele não estudou uma construção civil, né? E às vezes uma empregada doméstica, né, que sabe fazer muita comida sem ter feito um curso de culinária, né? Então, essas informações vêm do búdico, que é a parte mais inteligente do corpo do espírito. E aí, nós temos o cordão de ouro. O cordão de ouro, ele liga o espírito ao perispírito, né? E nós temos o mental superior e o mental inferior. O mental superior é quando nós estamos em estudo, assistindo palestras, falando sempre de coisas importantes, em preces, né? Estudando, nós estamos no mental superior. O mental inferior é quando nós só pensamos em bobagens, pensamos só em comer, beber, dormir, fazer sexo, brigar, né? Brincar. Esse é o mental inferior. Nos animais, eles não têm mental inferior, mental superior, só o mental inferior, né? Aí nós temos agora o perispírito. O perispírito é onde está guardado tudo que nós fazemos na nossa vida. Fazemos o bem e o mal. Tudo passa do corpo físico e passa pelo duplo etéreo, e o duplo etéreo passa para o perispírito. Então, no perispírito, tudo que nós fazemos está guardado lá. Ele é o corpo do espírito que monta o corpo, né, em cada encarnação que o espírito está. Então ele vai, monta o corpo, tudo direitinho, né? Pega as informações que quando tem o pai e a mãe, teve a união do espermatozoide com o óvulo, vai dar o feto, né? E aí são milhões de informações do pai e da mãe. Aí é tudo passado para aquele ali. Então ele faz tudo direitinho. E dentro dele você vai ter o karma e o dharma. O karma e o dharma, ele colocações dos hindus, né? Dos Vedas, né? Que são os indianos, que extraem essas informações, que é a união entre os arianos e os hindus, né? Eles trazem essas informações. Então essas informações de karma, dharma, samsara, é tudo deles, né? E que são também trazidas de capela, né? Essas informações, né? Então, dentro do perispírito, você vai ter o karma e o dharma. O que é o karma? O karma é uma causa e efeito, né? Então, tudo que nós fazemos de causa certa ou errada, vamos ter um efeito. Então, se eu pratico causas positivas, o meu efeito será positivo. Se eu pratico causas negativas, o meu efeito será negativo, né? Então, se eu pratico o bem para uma pessoa, o meu efeito depois será receber um bem também, quando eu precisar. Se eu pratico o mal, faço mal, assim, uso uma maledicência para as pessoas, prejudico essas pessoas, eu vou ter um efeito lá na frente. Efeito de doença ou de tristeza, porque eu fiz um mal para aquela pessoa, então estou recebendo mal, uma causa e efeito. O Dharma, ele ações, né, no caminho. E geralmente essas ações no caminho são ações positivas, né? Que aí ele se diferencia,
do karma, que é uma causa e efeito, né? E aí, essa diferença de nome de Dharma para karma nesse contexto, né? A visão ali do Dharma é só de nós trabalharmos a positividade, né? Então, o karma e o Dharma, ele está dentro do perispírito, porque do perispírito está guardado tudo que nós fazemos de certo e errado. Aí tem o cordão de prata. O cordão de prata liga o perispírito ao corpo físico. Então ele fica ligado aqui no meio da cabeça, né, no chakra coronário, né? Então fica ali, ligado. Quando o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, é desligado ou rompido esse cordão de prata. Aí o espírito está no mundo espiritual, não importa se o coração ainda funciona, se o cérebro funciona, ele já foi, não volta mais. Aquele espírito não volta mais. E o corpo fica uns dias, né, e não volta mais. Aí já foi para o mundo espiritual, né? Quando ele é desligado, ele é da mesma forma. Agora, quando ele é rompido só em acidentes, né? Todos esses acidentes de avião, de carro, que a pessoa morre, ele é rompido, não é desligado, né? E nós temos o duplo etéreo. O duplo etéreo, ele pega todas as informações do corpo físico e passa pro perispírito, né? E o perispírito traz todas as informações, passa as informações para o corpo físico. Então, assim, uma pessoa que tem uma doença, né? Ela fez causas negativas, e essas causas negativas estão guardadas no perispírito. Essas causas negativas, elas vão se tornar um enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo, ele vai passar de conta-gotas, né, pelo o duplo etéreo, né, e vai atingir aos chakras e as células que estavam boas, e elas vão se contaminar e ficarem enfermas, né? E aí vai depender de que tipo de enfermidade que ele vai ter, né? Então, vai depender de, exemplo, um câncer de mama na mulher, porque ela praticou aborto, ou nessa mesma encarnação ou na outra encarnação. Câncer de útero, também é a mesma coisa, né? Aí, essa pessoa, ainda no karma, essa pessoa, ela só vai ter uma suspensão dessa causa negativa, suspensão parcial ou total, dependendo das causas positivas que ela fez. Porque aí ela vai ganhar mérito, esses méritos vão abater nos seus débitos. Por isso que uma pessoa que tem câncer, ela se cura, aí um tempo, aí volta a ter a doença de novo, porque a cura dela foi parcial, os méritos dela foram parcial. Agora, quando é total, aquela pessoa que se cura do câncer não tem mais câncer na vida dela, vai morrer de outra coisa, mas não morre de câncer, né? Então ela tem a cura total, né? Então essa cura total são dos méritos de muito bem que ela praticou, né, ao próximo. Então ela praticou muito bem, ela recebeu esses méritos, e esses méritos vão abater nos seus débitos, né, nessa causa e efeito, né? E essa causa e efeito está dentro do perispírito. E aí nós temos o corpo físico, e esse corpo físico que nós temos, né? Então tudo que nós fazemos de certo e errado, nós vamos passar pelo duplo etéreo, que fica guardado no perispírito para ter uma causa e efeito, né? Então ninguém passa despercebido pelas leis de Deus. Que se passa despercebido pelas leis humanas, mas pelas leis de Deus não. Vou contar um caso aqui rápido, que aconteceu, se não me engano, no século XVII, XVI, na França.
uma moça era casada com uma pessoa mais velha do que ela, e ela não gostava dessa pessoa, então teve um amante, ela combinou com esse amante dar todo dia um veneno para o marido dela. Então ela dava todo dia até o marido morrer. Ele morreu, tudo bem. Aí eles casaram, viveram bastante felizes, mas quando eles chegaram no mundo espiritual, ele teve que resgatar isso. E quem estava lá para cobrar isso, para ser o obsessor dele? O espírito do marido dela, porque ele vivia ainda na baixa moral, né? E queria se vingar dos dois que mataram ele, envenenado, né? Então, tem esse problema também, né? Numa causa e efeito, porque pela a lei francesa, naquele tempo, acho que não tinha nem tecnologia para descobrir se a pessoa estava envenenada ou não. Mas não passa despercebido pelas leis de Deus. Então, tudo nós estamos aí vendo escândalo de corrupção, de guerras, não vai passar despercebido pelas leis de Deus. Passa pelas leis humanas, mas pelas leis de Deus não passa 1 milímetro. Então, é isso que eu tinha para falar sobre trazer o céu para a terra entre karma e dharma. Não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.